Estamos aqui hoje, meu nome é Anísio, eu sou Anísio Gamarrego, técnico de enfermagem, hoje sou técnico de segurança do trabalho, sou bacharel em enfermagem e também faço parte do Corpo de Bombeiro. Iremos falar em relação ao atendimento pré-hospitalar. Nos dias atuais, é a necessidade que temos todos os dias de se realizar um atendimento pré-hospitalar. Pré-hospitalar, já falamos em relação a isso, que um atendimento que é feito em qualquer lugar, em qualquer canto. Quando a gente fala pré-hospitalar é porque não entrou dentro do hospital. Na realidade é um atendimento que você faz dentro da sua casa, um atendimento que você faz num colégio, um atendimento que você faz na rua, que você encontra uma pessoa caída e é a primeira resposta que você vai dar para aquela pessoa e que pode ser essa primeira resposta, a vida dela ser salva. Então, o atendimento pré-hospitalar é um passo importante para qualquer vítima que você encontrar em qualquer lugar existente nesse mundo. Então, pode ser no momento que você está numa viagem e encontra-se com alguém caído no chão. E o que eu vou fazer? Então, isso que a gente iremos entender e aprender em relação à abordagem dessa vítima, né? Então, o atendimento pré-hospitalar é qualquer assistência voltada, né, direto ou indiretamente a uma pessoa fora do hospital. Consideramos como uma arma muito importante para a realização de um atendimento a uma pessoa. Temos aqui vamos falar um pouco da história do atendimento pré-hospitalar. Em 1792, o Dominique Laren, ele era um cirurgião e militar, chefe militar. Praticava cuidados iniciais, né, em relação a pacientes vitimados da guerra. Era na época napoleônica, essa época. Então ele fazia os primeiros atendimentos àquela vítima que vinha da batalha. O objetivo, na verdade, era prevenir as complicações, que já estava sequelado, eram as pessoas já sequeladas. Então elas precisavam de uma assistência para que não complicasse a situação do atendimento depois. Aí já veria ser intra-hospitalar, porque ele passava e saía do campo de batalha e entrava em algum lugar onde prestava esse atendimento à pessoa. Mas isso primeiro era buscado lá, pegava-se lá essa vítima no local, né? As guerras eram recentes, então na prática civil os médicos desempenhavam a situação de limpeza, imobilização dessa vítima, né, perdas, e havia também perdas humanas, né, por traumas que já era significativo e não tinha as condições necessárias para se resolver. Tanto também que os materiais, esses materiais existentes hoje, eram muito precários, né? Então, segundo Novaes, os procedimentos adotados no primeiros socorros surgiram com um suíço chamado Jean Henrique Dumont, né, em 1859, pois apoiados pelo imperador francês, né, Napoleão III, que tinha instituía pessoas de comunidades locais para esse atendimento, principalmente quando aqueles viviam em estado de guerra. Então trazia as pessoas, saía do campo de guerra e trazia essas pessoas para a civilização mais calma para reagir no atendimento. E isso passava a ser um atendimento já intra-hospitalar. Com o resultado desse trabalho, em 1863, o Dumont, juntamente com Gustave Monnivier, o general Guilherme Defoe e os médicos Luiz e o Teodoro, eles formaram um chamado Comitê de 5
que criaram o chamado Comitê Internacional de Socorro, né, aos feridos. No ano seguinte, em 1864, foi conhecido a Convenção de Genebra, onde posteriormente o nome era dado como Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? Simplesmente era conhecida como a Cruz Vermelha em relação com isso, em 1901 ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Durante esses dias, as técnicas de socorro, como de fundamental importância à vida humana, notava-se estatística de muitas feridas, pessoas de muitas feridas, né, que os acidentados acabavam vindo a óbitos. Muitas das vezes esse comprometimento em termos do cuidado com essas vítimas, ela passou a vir a óbito. Com isso, a gente também vimos, passou-se a ter umas datas históricas em relação a isso, esse atendimento. No século XVIII, assim ainda o período napoleônico, ocorreu grandes guerras, como eu já tinha falado em relação, e tinha esse atendimento às emergências. Em 1792 já foi criado, junto com em relação ao soldado ferido, já foi criado em relação ao cirurgião-chefe militar, né, que eles começaram a dar os cuidados iniciais em relação aos feridos. E são datas históricas em relação a isso, para vocês não se perderem. Em julho de 1856, houve a criação do corpo provisório do bombeiro na corte. Então, em 1856, foi criado isso, com a jurisdição do Ministério da Justiça, que era o Serviço de Extinção dos Incêndios. Então, passaram a ter essa extinção dos incêndios. Com isso, em 1863, a formação da Cruz Vermelha foi criada, né, internacional, com a atuação de destaque em guerras do século XX, passando para a guerra do século XX. Os combates os combatentes eram treinados a socorrer os próprios companheiros, né, fazer torniquete, fazer um ferimento, conduzir esses ferimentos para unidades já civil, levando eles para alguns locais. Mas já começaram a ter uns treinamentos em cima do atendimento a essas vítimas. E, consequentemente, iam para os hospitais já existentes para ter esse conhecimento de intra-hospitalar em termos da limpeza. Muitas vezes conseguia obter sucesso em relação a esse atendimento. Em 1899, né, o Corpo de Bombeiro realizava o atendimento com a tração animal, né, que era a primeira ambulância. Então geralmente eram as carroças que vinham, né, e levavam essas vítimas com animais, com cavalo, com mulas, burros, que levavam essas vítimas. Em 1º de julho de 1913, houve a criação do Corpo de Bombeiros com a tração já mecânica, né? Com os galopar dos cavalos seria gradativamente substituído nas ruas da cidade. Então, né, fazia muito barulho e também cavalo andando já na cidade, que aqui já tinha um certo tipo de pavimentação. Pelos roncos dos motores passaram a ter essa tração mecânica, né, que veio os roncos dos motores. Com isso houve os primeiros carros dos corpo de bombeiros. Em 1950 se instalou em São Paulo o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, em 1950, né, que era um SAMDU. Em 1960 surgiu os paramédicos norte-americanos. Então lá já existia
o pessoal treinado para atender as vítimas já como paramédico, né? Que era uma categoria profissional classificada como nível básico, de intermédio, e tinha intermediário e avançado também, certo? Para atender as emergências pré-hospitalar, o sistema pré-hospitalar norte-americano civil eram realizados por soldados e que foram treinados para atender na guerra, nas guerras existentes. Então, foram chamados de Serviço de Emergência Médica, o SEM. Em 1965, na França, surgiu o Serviço Médico Avançado, né, o Serviço Médico de Urgência, que é o SAMU, em 1965. No início, centrados no atendimento de estradas, atendimento que se estendia na área urbana. Houve a necessidade de uma organização e de uma coordenação médica de princípio de regularização médica. Tinha que existir alguém que regulasse para onde iria esses acidentados. Se ele iria para um hospital de referência de traumatologia, se ele iria para um hospital clínico onde necessitava de uma cirurgia mais rápida, né? Os elementos, ou de um hospital que ficasse um bom tempo para uma recuperação dessas vítimas, né? Os atendimentos são realizados por equipe multidisciplinar. Então, o SAMU é um conjunto de serviço de segurança pública realizada também pelo Corpo de Bombeiro como ações de resgate. Então, passou a ter essa situação de ações de resgate o Corpo de Bombeiros. Em 1966, extinguiu-se o SANDU por um decreto-lei, né? Aí, em 1976, o governador do estado de São Paulo, né, implantou o sistema de ajuda ao usuário na rodovia, que era Desenvolvimento Rodoviário, né? Sociedade Anônima. Esse serviço de atendimento pronto-socorro com ambulâncias e profissionais civis médio, né? Profissionais de nível médio, né? Segundo grau, controlado por também médicos à distância. Então, colocaria assim, os técnicos dentro desses setores, né, em relação às ambulâncias, e nisso, para onde ia levar, regulava com o médico no setor central de SAMU. Em 1979, foi assinado um protocolo de intenções entre a Prefeitura do município de São Paulo e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Que na verdade nesse tempo a polícia e o bombeiro eram unidos, era uma só instituição, né? E vestia a mesma farda, como o pessoal até hoje fala, que é a mesma farda azul. Mas aí começou a ter uma diferenciação em termos do atendimento da polícia e em termos do atendimento do pessoal do Corpo Bombeiro. Em 1979, que a gente já falou em relação a essa criação, houve essa mudança, teve uma constituição onde se foi colocado o serviço de ambulância. A Prefeitura e os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde foram treinados para atuar junto com o Corpo de Bombeiro e o resgate acidentado. Aí foi criado esse Corpo de Bombeiro e os funcionários civis iriam para essa instituição. Foi colocado para eles trabalhar dentro juntamente com o Corpo de Bombeiro. Em 1981, os grupos dos médicos informaram que ao representante do pronto-socorro do HC, né, da Secretaria de Higiene e Saúde do município de São Paulo. Lá já tinha relação aos hospitais que tinham L-pontos, onde os acidentados se colocavam-se muito distante e o tráfego dentro de São Paulo não conseguia suportar, as viaturas não conseguiam ultrapassar essas viaturas, esse trânsito
Então, colocaram o pessoal em relação aos L pontos nos hospitais para que o helicóptero saísse e pegasse essas vítimas e traziam para dentro os locais dos hospitais que já tinham local de pouso do helicóptero, como até hoje, né, existe. Em 1981 houve a criação dos médicos, né, e foi um atendimento hoje da via pública, atendimento que esses helicópteros prestavam à população em via pública. Você estacionava esses helicópteros na rua e pegava essa vítima, colocava dentro do hospital, desse helicóptero e levava para o hospital com o HC. A referência de atendimento próximo às ocorrências. Ficou muito bom essa relação de rua, helicóptero e hospital. Em 1983, houve uma comissão da coordenação de recursos de assistência social, né, que tinha a missão e a definição da implantação do programa efetivo em São Paulo, né, do município de São Paulo. Já uma padronização, um sistema sem padronização, mas em 1985, no estado do Rio de Janeiro, foi criado um decreto governamental de um grupo de emergência um grupo de emergência e o corpo de bombeiro, né? Sua equipe era composta em relação a médicos e 2 enfermeiros. Então, o corpo de bombeiro conseguiu, em 1985, implantar, junto com o governo, um decreto governamental onde se instalava um médico e 2 enfermeiros com um militar dirigindo dentro da instituição e atendendo aos acidentes necessários, mais críticos, além do motorista, né? O motorista era realmente o militar do Corpo Bombeiro. Esse serviço vinculou-se à estrutura existente do resgate do Corpo de Bombeiros, né? Os médicos passaram a entrar dentro das instituições do Corpo Bombeiro e atender juntamente com os militares da corporação. Em 1990, em São Paulo, né, criava-se o projeto de resgate, que era desenvolvido em conjunto pela Secretaria Estadual de Saúde, o SES, né, através do SAMU de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, através do Corpo de Bombeiros, né, e através de um grupo de radiopatrulhamento aéreo. Então, se formou-se uma equipe de resgate que atuava com melhor qualidade nessas instituições. Foi outro modelo que já instalaram lá, o SIAT, né, o Sistema Integrado a Atendimento ao Trauma de Emergência. Então, foi proposto pelo Ministério da Saúde, isto implantado inicialmente já em Curitiba. Saímos do estado de São Paulo e achou a necessidade desse estado de Curitiba montar uma assistência de atendimento a esse. Numa ação junto com a Secretaria e a Secretaria de Segurança Pública. Contudo, o Brasil dispõe de um modelo autêntico em relação ao atendimento e sua legislação, em relação ao atendimento pré-hospitalar. Então, houve uma restauração a nível nacional e iniciou-se a criação do enfrentamento às emergências e traumas, que é o PIET, que fala sobre, em relação ao Ministério da Saúde, foi criado esse sistema, esse programa, na verdade. Então, entretanto, a proposta do Ministério da Saúde muito menos dos corpos de bombeiro, não era ampliar o quadro, e sim criar nos corpos de bombeiro um quadro de socorrista. Então foi criada uma situação que fosse colocado dentro do Corpo Bombeiro o resgate e criasse os socorristas dentro dessa instituição. Inicia a cooperação entre o SAMU e, junto com o Ministério, a Secretaria do Estado de São Paulo, introduziu o atendimento pré-hospitalar, né, dando uma origem mista
né, de um modo de tecnologia dos norte-americanos, né, dos americanos lá. Então se criava-se assim uma situação que fosse os novos paramédicos aqui do estado. Não tem um paramédico, mas foi copiado esse programa para que existisse praticamente uma igualdade em relação a isso. O Conselho Federal de Medicina, em 1997, né, passaram a questionar a eficiência do serviço do atendimento pré-hospitalar, né, apresentado pelo Corpo Bombeiro. Então, em 1998, né, lançou-se uma resolução 1529 de 98, que a normatização de uma atividade médica de área de urgência e emergência na sua fase pré-hospitalar. Então, criasse juntamente um atendimento juntamente com o médico. Então, houve uma portaria em 8.224, de 24 de julho de 99, normatizou aqui no Brasil o atendimento pré-hospitalar. A portaria 814, de 1º de junho de 2001, estabelece normas do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e define os princípios e as diretrizes da regulação médica das urgências. Aí já veio também a portaria 2048, né, do Gabinete Ministerial, de 5 de novembro de 2002, que regulamenta o atendimento de urgências e emergências. Então isso foi um pouco da história e das datas históricas que a gente, para ter realmente uma noção dos trabalhos governamentais e dos municípios para a criação de atendimento médico de emergência, né? Um atendimento pré-hospitalar, para um atendimento a qualquer vítima que necessitasse desse atendimento, seja uma vítima de traumas significativos, seja uma vítima de traumas simples e seja essas vítimas de emergências clínicas, onde tanto o SAMU como a unidade do Corpo Bombeiro vai a esse atendimento e faz um atendimento de qualidade.